Pessoal, ótima segunda-feira para todos nós, ótimo início de semana para todos nós. Nosso tema de hoje é traição, mágoa e perdão. É um tema extenso, mas nós vamos tentar fazer assim um bem bolado aí para a gente entender um pouquinho isso. Como eu sempre falo para vocês, eu gosto de compartilhar as minhas experiências e eu vivenciei indiretamente uma situação de traição que foi através dos meus pais. É um sentimento que gera dor, gera uma sensação de impotência, gera mágoa e um mix, né, um mix de sentimentos e sensações. E a pergunta é: quem já passou por isso? Em qualquer situação, campo amoroso, profissional, entre amigos, enfim. É algo que gera uma dor. A minha avó, ela tem o hábito de dizer que quando a gente bate alguma parte do corpo, essa parte do corpo fica roxa, ela fala, ai, magoou a pele. E hoje eu entendo que ela tem toda a razão. Quando a gente sente mágoa, a gente escurece as células do nosso organismo. E isso, essa resposta da célula escurecida transparece através dos nossos gestos, da nossa feição e através da nossa pele. Porque a gente é capaz de desenvolver doenças na pele oriundas da mágoa e do desequilíbrio emocional. Querem exemplos? Lúpus, psoríase, são sinais e sintomas de que alguma coisa não está legal. Mas eu tenho uma coisa muito importante para falar. Quando a gente passa por uma situação que gera tanta dor, porque a traição gera uma dor, é a ruptura de uma vida inteira juntos e de repente acaba. Quando ela gera essa mágoa, a gente tem que saber viver isso e não ocultar. Porque quando a gente oculta algum sentimento dentro de nós, lá no futuro ele vai voltar de uma forma muito ruim e negativa, porque nós vamos nos tornar pessoas inseguras, teremos medo de nos relacionarmos, vamos ter insegurança de sofrer aquela dor de novo. Por quê? Porque algo não ficou bem resolvido, ou melhor dizendo, foi mal resolvido. Então é importante sim chorar, vivenciar aquele momento, buscar uma ajuda, uma terapia, buscar um amigo, tentar fazer coisas que vai alimentar o prazer que naquele momento já não existe mais. É importante a gente cuidar de nós no momento em que quem a gente esperava que estivesse ao nosso lado não vai estar. E aí que entra muito forte o amor próprio. Ah, mas a traição acaba com o amor próprio? Acaba. Mas a gente tem que ser forte, tem que buscar esse amor próprio dentro de nós. A gente tem que fazer o papel daquele que foi embora e nos amarmos. E eu tô falando mais no sentido de uma traição amorosa, mas pode ser no emprego, pode ser com um colega, enfim. Traição é traição. Dito isto, eu quero mostrar para vocês que a gente fica com um mix de sentimentos, de impotência, e gera também algumas perguntas que eu sou muito contra isso. O que eu fiz de errado? Gente, vamos abolir isso da nossa vida. Por que quando a gente é traído, a pergunta é o que eu fiz de errado? Não. Por que você tem que ter feito alguma coisa de errado para você ser traído? Não. Ah, quem não dá assistência abre concorrência. Acaba com isso, gente. Acaba com essa frase tão infeliz. Onde tem amor e tem respeito, não tem traição. Não tem. Então o erro não é teu. O erro é do outro que não soube respeitar você. E aí eu não tô aqui julgando o outro, porque já disse, nós somos munidos de qualidades e de virtudes e de defeitos. Nós temos essas duas vertentes dentro de nós. Então, cada um responde pelos seus atos. Vamos tentar vivenciar o dia a dia vencendo esse momento que foi tão doloroso para nós. É importante a gente acreditar. Eu acho o seguinte, que no momento da dor, a gente tem que buscar essa força em algo, em algum lugar. E não falando de religião, mas busquem se fortalecer em algo. Busquem se reerguer para a vida.
porque você é importante. E não porque você foi traído que você deixou de ser aquela pessoa importante. Aconteceu. Falamos da traição, falamos um pouco da mágoa, vamos falar um pouco do perdão. O perdão. Puxa, é difícil. Claro que é difícil, mas ele não é impossível. E o primeiro passo para o perdão, aí vocês devem estar pensando assim, é o esquecimento. Não. Você pode sim dar o primeiro passo para o perdão e não esquecer aquela situação nesse momento. Mas como que eu faço? Perdoar e não esquecer. Não se vingue. Esqueça qualquer sentimento de vingança. E aí eu vou falar o porquê. Tem uma historinha de uma criança que chega da escola e fala para a mãe que tá com muita raiva e quer se vingar de um amiguinho. A mãe vai, pega um lençol branco, pendura e dá um saco de carvão e fala para a criança, finge que esse lençol é o seu amiguinho. E a criança joga as pedras de carvão com toda a força. Quando termina ela fala, tá mais feliz, meu filho? E ele fala, tô tranquilo. Aí ela fala, então vem aqui. E leva ele para frente de um espelho. Ele tá todo sujo de carvão, mais do que o lençol. E ela fala assim, você tá se vendo? Todas as vezes em que você jogou o carvão, você se sujou mais do que o próprio lençol, a própria criança. Ou seja, a vingança primeiro consome você, para depois chegar no outro. Então esqueça, caminhe, viva a sua vida, dê tempo ao tempo, você vai se reerguer. E essa pessoa que te traiu, deixa ela viver a vida dela. Não foi isso que ela escolheu? Foi escolhas. Nós temos o poder da escolha. Então não vamos nos vingar. Esse eu acho que é o primeiro passo para o perdão. E o segundo, tão importante quanto, é você se auto-perdoar. E como? Não se pergunte o que você fez de errado. Eu já falei isso agora. Esse também é uma forma de perdão a você. Por que você fez errado? Você não fez. Então, o que eu quero dizer aqui hoje, dessas três coisas tão importantes, grandes, um tema vasto, vivencie a dor. Vivencie, vença. Dê tempo ao tempo que as coisas vão entrar no lugar. Siga a sua vida. Se ame, se respeite e perdoe a si e ao próximo. É difícil, mas não é impossível. Muito obrigada. Curtam, não curtam. Daqui a pouco tô pondo no meu blog, tô pondo no meu Instagram. Quero continuar esse assunto com vocês, pode me chamar. Se quiser que a gente estenda esse assunto, a gente estende. Mas fica a dica. Você é importante. Muito obrigada. Uma boa segunda-feira a todos.